Então, queridos irmãos, boa noite, graça e paz a todos. Hoje vamos finalizar a série Saúde Emocional. E o tema de hoje é como enfrentar o luto. E conosco está a irmã Lázara Moreira, ela é psicóloga. E ela vai passar este assunto oportuno para nós. E compartilhem essa mensagem, porque muitos estão precisando de saber como enfrentar isso, né? E começar uma vida nova. Obrigada, irmã, por participar conosco aqui neste momento. Graça e paz a todos os irmãos, uma boa noite, obrigado pelo convite. Esse tema é um tema muito importante, né? Nós compreendermos as profundidades do mesmo, né? Então, quando nós pensamos em luto, nós associamos o luto apenas à morte de um ente querido. Mas nós também podemos ficar de luto em outras ocasiões. Quais são essas outras ocasiões, né? Então, são perdas marcantes, que podem ter as mesmas reações de luto que nós vamos falar aqui essa noite. Por exemplo, a chegada da aposentadoria é considerado um processo de luto que não é reconhecido pela sociedade. Então, a pessoa, quando ela chega nessa fase da vida, ela precisa se aposentar, ela vai mudar de fase, vai mudar de vida, vai ficar sem aquele trabalho que ela costumava, que ela amava, gostava, e muitas coisas, muitas perdas vão chegando nessa fase da vida. Então, essa pessoa, ela entra num processo de luto e tem as reações, os sintomas, tem prejuízos emocionais e outras perdas além da aposentadoria, nós podemos citar como o diagnóstico de uma doença crônica. Uma pessoa que recebe um diagnóstico que está com diabetes, com câncer e diversas outras enfermidades, ela entra num processo de luto e tem as mesmas sensações e reações do luto. Um divórcio, uma separação, seja de um término de namoro ou de noivado, ou mesmo do casamento. Também essa pessoa vai ter reações, sentimentos, emoções, ela entra também no processo de luto. Uma falência financeira, né? Uma pessoa quebra, né? Não tem mais a empresa e coisas que foram construídas ao longo de muito tempo ali, tem uma falência, essa falência então vai levar a família ou alguém ao mesmo processo de luto. Então, o luto é uma perda que é marcante na vida da pessoa. Pode ser o quê? Uma perda gestacional, um aborto, às vezes um aborto espontâneo, também a pessoa vai entrar no processo de luto. Uma perda de um animal de estimação, acidentes, amputações, né? Alguém perde um membro, né? Acontece um acidente, essa pessoa precisa amputar um braço, amputar uma perna. Então, todas essas perdas vão dar reações emocionais e ela vai entrar num processo de luto. Mas o que é o luto? O conceito do luto é o quê? É um processo de adaptação que é necessário atravessar quando nós vivenciamos uma perda marcante de uma pessoa ou uma perda de algo que nos era importante e que tinha significado na nossa vida. Então, esse é o conceito do luto, que ele é um processo que ele precisa ser instalado para elaborarmos a perda. Então, quando nós entramos em luto, precisamos desse processo. Esse processo, ele é necessário, ele serve para nós reorganizarmos as nossas emoções e lidarmos com a dor da perda. E
nessa noite eu quero então focar especificamente no luto por morte, né? Falar um pouco mais sobre a morte, né? O luto causado pela morte. A morte, nós sabemos que ela faz parte da nossa vida. No entanto, ainda é um tabu muito grande falar sobre a morte. E justamente por não falarmos, nós nos assustamos tanto quando ela chega. Por não falarmos da morte, nós estamos, então, muito despreparados para quando a morte chega no nosso lar, nossa casa, nossa família. Então, aprender a lidar com a morte é um dos exercícios humanos muito importante para a nossa saúde mental. Por mais que seja difícil, né, lidarmos com a morte, falarmos sobre a morte, é um conteúdo importante para a nossa saúde emocional, nossa saúde mental estável. Nós temos, então, no processo de luto, 5 fases. Essas 5 fases, o que essas 5 fases do luto? São um conjunto de emoções que a pessoa sente quando ela perde alguém. Então, quando ela perde alguém, é uma avalanche emocional que acontece na mente. Esse conjunto de sentimentos, de emoções, que a pessoa sente, vão fazer parte de 5 fases do luto. Então, vai depender da estrutura emocional, da estrutura psíquica dessa pessoa, da idade dessa pessoa, das vivências que ela tem, das experiências pessoais, das crenças religiosas que ela possui. Vai depender da personalidade, do nível de convivência com a pessoa falecida, se ela era muito próxima ou se ela não era tão próxima, qual era o vínculo que ela tinha com essa pessoa falecida. Vai depender de tudo isso. É o que ela vai sentir durante essas 5 fases. E essas 5 fases, elas têm um nome, que nós vamos citar e depois vamos falar um pouquinho de cada uma. É a negação, a raiva, a depressão, a barganha e a aceitação. Nem todas as pessoas, elas vão vivenciar essas fases, esses estágios na mesma ordem. Então, não tem uma ordem para essas fases, porque cada pessoa tem a sua individualidade, cada pessoa vai passar o luto de uma maneira, de uma forma. Então, essas fases não têm uma ordem. Ou não necessariamente a pessoa vai passar por todas essas fases. Ela pode passar pelas 5 fases, como ela pode passar por 2, por 3. Então, não tem como a gente saber, porque cada pessoa, na sua individualidade, vai viver o luto de uma forma e de uma maneira diferente. Cada pessoa possui o seu próprio tempo de luto e a sua própria maneira, né, de forma muito subjetiva. Então, cada pessoa tem também uma reação diferente diante dos acontecimentos. Então, muitas vezes nós pensamos que o luto, ele é um evento. O luto é aquele momento lá do velório, aquele momento em que todos estão ali reunidos, e depois que termina aquilo ali, terminou. A gente tem a tendência de achar que ele é um evento, mas ele é o quê? Um processo. E às vezes a gente observa ali uma pessoa que é próxima do falecido, pode ser um filho, pode ser a mãe, pode ser qualquer pessoa, do familiar, e essa pessoa não está chorando, ela não chora lá quando vai fazer as despedidas, né, quando está no velório, no enterro, em nenhum momento essa pessoa chora. E a nossa tendência é de fazermos julgamento, de acharmos que essa pessoa não está sofrendo, ela não está lidando assim de forma muito tranquila e que não tem sofrimento para aquela pessoa.
é porque é a forma daquela pessoa muito individual de estar passando pelo processo. E às vezes a gente também, após o enterro, tem pessoas que não retiram as roupas do guarda-roupa daquela pessoa que doente querido, fica lá quietinha. E às vezes ela não muda a casa fica da mesma forma, do mesmo jeito. Então, isso são reações diferentes. Essas reações diferentes é da pessoa. E nós, então, precisamos entender que, por mais que cada pessoa vai viver de uma forma, de uma maneira, e que ela está sofrendo. Né? Se ela não chora, ou se ela faz isso, ou se ela não faz, se ela fala do que ela está vivendo, ou se ela não fala. Tem pessoas que são mais caladas, que não vão falar muito, não vão comentar. Tem pessoas que vão ter a necessidade maior de falar. E tá tudo certo. São formas e maneiras que cada um vão encontrar para elaborar e vivenciar essa dor. Então, voltando aqui nas fases do luto, nós vamos falar da negação, que a negação, ela é aquele momento onde a pessoa, ela não consegue acreditar na perda. Geralmente, quando a pessoa recebe a notícia, ela fica, então, no estado de choque, ela fica no estado de entorpecimento. Aquilo ali, a ficha ainda não caiu, ela ainda não elaborou aquilo, ela ainda não consegue acreditar. Então, a negação permite o quê? Um tempo, é uma fase que permite um tempo para a pessoa processar aquela notícia e se preparar gradualmente para lidar com aquela realidade. Então, ela pode ser manifestada através de pensamentos. Às vezes a pessoa não vai falar nada, ela está nessa fase da negação, ela não vai dizer nada, mas ela vai pensar. Isso não pode estar acontecendo. Deve ter havido um engano. Ela pode estar pensando e está vivenciando essa fase. No entanto, se a negação se prolongar demais, se esse período for muito extenso, pode ser um sinal de que a pessoa está tendo dificuldade para enfrentar a perda e pode, então, ela precisar de um apoio adicional. A pessoa pode ficar presa nessa fase, ela pode ficar nessa fase da negação presa, né? Eu conheci uma amiga que perdeu um filho, e no velório, durante todo o velório, ela não chorou, ela não expressou nenhum sentimento, nenhuma tristeza, e o comportamento dela era de receber as pessoas, como se tivesse ali acontecendo outra coisa, menos um funeral. É como se estivesse acontecendo, às vezes, uma reunião importante, às vezes uma festa, e ela recebia um, recebia outro, conversava, né? Porque ela ficou presa nessa fase da negação. Durante todo, né, o velório e depois também ela ficou presa na negação. Então, quer dizer, aquele choque foi tão grande, né, que houve esse entorpecimento e a pessoa, então, ela não consegue, naquele momento ali, expressar e elaborar, iniciar esse processo do luto. Ela não consegue. E essa amiga ficou presa por muitos anos, sem conseguir elaborar esse processo de luto desse filho. Para ela elaborar o processo, ela ficou presa no luto complicado, luto mal resolvido, por 8 anos. Após 8 anos da perda do filho, é que ela conseguiu chorar e ela conseguiu elaborar esse luto. Então, uma outra fase, a raiva. Essa emoção, ela pode ser direcionada por qualquer pessoa. Então, a pessoa, ela pode direcionar a raiva contra si mesma. Ela fica com raiva dela mesma. Ela pode ficar com raiva da pessoa que faleceu, porque ela vai se sentir abandonada pelaquela pessoa que partiu. Ela pode direcionar a raiva contra qualquer um familiar, contra qualquer um amigo. Ela pode estar irritada, nervosa. Então, por ela sentir que, às vezes,
um familiar, ou uma pessoa, ou alguém muito próximo, não gostava tanto do falecido, ou não tratava tão bem o falecido. Então, por algum motivo, essa pessoa pode direcionar a raiva para algum familiar próximo, ou um amigo, ou qualquer uma outra pessoa. Pode ser também para os profissionais que estavam, às vezes, cuidando, tratando daquela pessoa, caso seja por morte, por uma doença, né? Sejam médicos, enfermeiras. Então, essa pessoa vai expressar essa raiva. A pessoa se sente, então, o quê? Nesse momento da raiva, ela se sente injustiçada ou traída. Nessa fase é comum, então, a gente ouvir questionamentos como: por que isso aconteceu comigo? Isso não é justo, né? Deus me esqueceu, né? Cadê Deus, né? Deus não se importa comigo, né? Então, é importante, nessa fase da raiva, permitir sentir a raiva, né? E não negar. Sentir a emoção, todas as emoções são muito importantes nesse processo. Expressar, né, de forma saudável essa raiva é importante, né? A pessoa entender que faz parte do processo, né? E que naquele momento ela está com as emoções todas desreguladas e precisa, então, conseguir admitir que está sentindo essa raiva e também expressar de uma maneira saudável. Uma outra fase chama-se barganha ou negociação. É uma fase marcada por um desejo intenso de reverter a perda e aliviar a dor. E geralmente a culpa acompanha essa fase. A pessoa pode pensar: se eu tivesse ido ao médico antes, talvez isso não tivesse acontecido. Então, a pessoa pode fazer uma promessa para ela mesma, uma promessa para Deus, na esperança que amenize a dor. Negociar possíveis mudanças de comportamento. Então, aqui existe uma negociação, existe uma barganha, que pode ser tanto com ela mesma, quanto com Deus. Essa fase é chamada barganha ou negociação. E tem a fase da depressão, que é uma resposta natural à perda e é um momento em que a pessoa realmente vai sentir o peso daquela ausência e ela vai entrar numa tristeza num nível bem profundo. É aquele momento em que a realidade da perda é plenamente sentida. E a pessoa pode experimentar uma profunda tristeza, um desânimo, um desinteresse pelas atividades diárias do dia a dia. Alterações podem acontecer no apetite, na concentração, alteração no sono, distúrbios como insônia, um sono mais agitado, um sono mais leve, ou com muitos sonhos e pesadelos. Essa é a fase da depressão. E a outra fase é a aceitação. Essa é uma etapa em que muitas vezes é confundida como uma noção de bem-estar. Se a pessoa está vivendo aceitação, então ela está bem. Mas não necessariamente significa isso. Esse estágio, essa fase, significa que a pessoa começa a se adaptar à nova realidade sem a presença do ente querido. Aqui ela começa a aceitar essa realidade, mas isso ainda continua sendo um processo contínuo. Não quer dizer que a aceitação é o fim de todos os sentimentos e de toda a elaboração. E só lembrando que todas essas fases que eu citei, elas não acontecem de forma linear, não existe uma ordem para essas fases, e eu posso estar lá na negação e depois eu posso migrar para a raiva, depois eu posso ir para a depressão. Então, pode oscilar entre uma fase e outra. Ou eu posso também pular algumas fases. Então, o luto, o que uma pessoa que está de luto, o que ela sente? O que ela passa? O luto afeta o corpo da pessoa.
É um fato que cientificamente comprovado que o corpo e a mente estão intimamente ligados. Então, é natural que o físico também seja afetado pelo momento do luto. Tudo que nós pensamos e sentimos acontece no nosso corpo. A dor do luto pode então ser física, emocional e também afeta o comportamento. E quais são os sintomas, então, físicos que a pessoa sente nesse processo? Dores na nuca, dores nas costas, aumenta a transpiração, a sudorese, existe um aperto no peito, pode ter uma boca seca, uma fadiga, uma perda de energia, um cansaço, uma indisposição, uma palpitação no coração, náuseas, vômito, diarreia, uma sensação de vazio no estômago. A pessoa pode ter alimentado, mas ela sente aquele vazio no estômago, como se o estômago tivesse constantemente com aquele vazio. Problemas digestivos, falta de ar, a imunidade da pessoa cai, infecções, então, ela fica mais vulnerável a ter infecções com frequência, falta do apetite ou excesso do apetite, fraqueza muscular, falta de energia, dores de cabeça, insônia, dificuldade de concentração ou uma hipersensibilidade a algum barulho, a algum ruído. Outros sintomas podem ser sintomas cognitivos, na atenção, na concentração, uma dificuldade de concentrar, aquela pessoa fica sempre aérea, ela tá assim, parece que ela tá o corpo presente, mas a mente dela tá longe. Às vezes a pessoa só consegue ficar pensando na perda, a mente dela só fica pensando na perda. Então ela apresenta um comportamento de quem está aéreo. A pessoa tem dificuldade de tomar decisão, dificuldade de memória, muitas pessoas preferem se isolar, ficar mais quietinho no seu canto, rejeita as amizades, não querem visitas, a visita não vai ajudá-la, ela prefere ficar só. E essa pessoa às vezes tem sonhos e pesadelos com o ente querido. E os sintomas comportamentais, alguns sintomas comportamentais a pessoa afirma que ela ouviu o falecido, ouviu o nome dela, o falecido está chamando, então ela escuta a voz do falecido. Às vezes ela tem uma sensação da presença, ela afirma que ela viu a pessoa que faleceu, né? E aí ela começa a não entender, mas como assim, né? Eu tenho certeza que eu vi essa pessoa. Então, tem também a imitação do comportamento do falecido. Às vezes a pessoa imita a maneira de falar de quem faleceu, imita o andar do falecido, ela imita alguns comportamentos da pessoa que faleceu. E ela tem o quê? Necessidade de visitar os lugares ou carregar objetos que lembram a pessoa que faleceu. Então, se tem um lugar que aquela pessoa, o falecido gostava de ir, ou gostava de ficar, essa pessoa tem uma necessidade de visitar esses lugares ou de carregar algum objeto, alguma roupa. Se for um filho, por exemplo, uma filha, essa filha pode agora vestir roupas que era da mãe, ela pode carregar a Bíblia, algum objeto, qualquer um da mãe, né? Ela pode ter aquele apego àquele objeto, né? Ou essa necessidade de visitar alguns lugares frequentados pelo falecido. E algumas pessoas também têm uma necessidade de falar incessantemente sobre as lembranças do falecido, sobre alguma memória agradável que aconteceu, sobre alguma viagem, alguma coisa que aconteceu, alguma memória. Então, é uma necessidade dessa pessoa de estar lembrando, de estar falando. E tem outras pessoas que já não querem falar, que já procuram evitar coisas que vão fazer ela lembrar, que vão evitar esses objetos, que vão evitar essa fala. Tem pessoas que vai ser o contrário.
Então, o comportamento é muito único também, é muito individual. E tem pessoas que vão procurar a pessoa que faleceu, né? E tem pessoas que vão chamar pela pessoa que faleceu. Ela pode estar dormindo, ela pode estar acordada, né? Ela vai ter esses momentos aonde ela vai procurar. É como se ela esquecesse que aquela pessoa faleceu e ela vai procurar ou chamar. Esses são os sintomas comportamentais, mas o luto também vai para os sintomas emocionais. Nós pensamos que, quando nós pensamos em luto, né, pensamos em tristeza. Mas tem outros sintomas emocionais. Envolve sentimento de vazio, de saudade intensa, de desespero, de solidão, sentimento de desamparo, de uma fadiga, uma confusão nos pensamentos, sentimento de culpa, de medo, de tristeza, de raiva, de agitação, de ansiedade, de depressão e de preocupação. Vamos entrar em algumas dessas emoções e vamos falar um pouquinho mais, né? A tristeza, essa é uma manifestação emocional de luto que é a mais frequente e universal. E algumas pessoas vão querer bloquear a tristeza por meio de atividades excessivas, vão trabalhar bastante, vão trabalhar até tarde, né? Uma maneira para não sentir, né? É um desejo de bloquear essa tristeza através do aumento do excesso de atividade. Então, a tristeza ela pode fazer parte do luto, porém, no luto, o luto não se resume, né? Porém, o luto não se resume apenas à tristeza, como nós já falamos. Existe também o sentimento de desamparo, né? Um pessimismo sobre as circunstâncias atuais, sobre o que vai ser agora, o que será do futuro, o que vai ser de mim, o que vai ser da minha família. Então, existe muita preocupação, muito desamparo, muita desesperança, uma perda de propósito na vida, pensamentos de morte, né? Um desejo também de não continuar vivendo, um desejo também de morrer. Existe, então, algumas pessoas que vão ter esses pensamentos de morte. E o medo, que está inserido aí muita ansiedade de separação, medo de estar só, medo de ficar sozinho, medo de ser incapaz de sobreviver sem o ente querido, uma sensação de impotência, preocupação com as questões financeiras, preocupações diversas, como pensamentos obsessivos sobre a pessoa falecida, imagens, flashbacks de imagens da pessoa falecida, flashbacks da pessoa sofrendo, flashbacks da pessoa morrendo, vem aquelas imagens na mente e a pessoa não tem o controle, ela não sabe controlar e nem por que aquelas imagens estão vindo. Mas pode acontecer. E a culpa, né? A culpa é o quê? É a autoacusação sobre eventos do passado. A sensação de que algo poderia ter sido feito para ter evitado a morte. O sentimento de que o que eu deixei de fazer, alguma coisa importante, ou até mesmo o que eu deixei de dizer, né? O que eu poderia ter feito, né? Então, essas autoacusações são muito pesadas, né? O peso da culpa é muito grande. Eu deveria ter tratado diferente, né? Então, são muitos pensamentos, né, que vêm trazendo esse sentimento de culpa. Por não ter passado mais tempo com a pessoa, ou por não ter feito, expressado alguma coisa, por não ter dito, né, alguma pendência, algum problema que não foi resolvido, aquele problema vem na mente, e isso pesa bastante. Sentimento de solidão, sentir-se só mesmo na presença de outras pessoas. Nos momentos em que o ente querido estaria presente, a pessoa então pode sentir solidão. À noite, às vezes no fim de semana, durante alguns eventos especiais que seriam compartilhados, alguma data importante, alguma data de aniversário. Nesses momentos, então, vem a solidão. Crises, então, periódicas de intensa solidão.
Então, são alguns o quê? Sintomas, né? No comportamento, nas emoções, na parte física, como a pessoa se sente. E agora nós vamos passar também para algumas sugestões para enfrentar o luto. A pessoa precisa tentar buscar prazer nas pequenas coisas, porque a pessoa perde o prazer. Mas ela precisa buscar alguma coisa que dê prazer, alguma coisa pequena, procurar focar no momento presente, que vai ser algo difícil, mas precisa focar um pouquinho no presente, naquilo que a pessoa tem no momento, né? Evitar, então, pensar nas perdas. Organizar uma rotina diária, incluindo essas atividades prazerosas, produtivas, algo de autocuidado, né? Relaxamento, algo que venha a ser útil, né, para se relaxar, uma música, né? E evitar ficar sozinho, buscar a companhia de amigos, buscar apoio. E sentir o que tiver de sentir. E dicas para apoiar quem está de luto. Então, se você tem um familiar, um amigo, alguém que está de luto, quais são as dicas para você apoiar essa pessoa? Muito cuidado com as palavras. Às vezes a gente quer ajudar e a gente escapa ali uma palavra e essa palavra pode machucar. Então, palavras como para de chorar, sua família precisa de você, né? Tem mais alguém, tem fulano que precisa de você, tem ciclano, né? Então, esse tipo de palavra não ajuda. Ele ou ela não gostaria de te ver sofrendo. Se tivesse aqui, ele ou ela não gostaria de te ver sofrendo. Eu sei o que você está sentindo. Na verdade, nós não sabemos o que a pessoa está sentindo. Eu posso ter vivido um luto, eu posso ter perdido alguém, que o luto que eu passei não é o mesmo da outra pessoa. Então, eu não sei o que a pessoa está passando. Eu posso ter uma ideia, uma noção, mas eu não sei o que ela está sentindo. Outra frase como, reaja, vamos, a vida continua, olha para frente, né? Então, nenhuma dessas frases elas vão apoiar, não são frases de apoio. Outro apoio que nós podemos olhar é o estado de presença. Esteja presente, disposto a ouvir. Escute o enlutado falar sobre a perda. Algumas pessoas precisam repetir diversas vezes o que aconteceu para conseguir entender ou para conseguir elaborar a dor. Às vezes ela já entendeu, mas ela precisa falar para elaborar essa dor. Então, tentar não julgar ou dizer o que a pessoa deve ou não deve fazer, ou o que a pessoa deve ou não deve dizer. Então, nesse momento, não é momento da gente dar que esse conselho, faça isso, faça aquilo, né? E tentar ao máximo não julgar a pessoa. Mas estar no estado de presença, né? Para ouvir aquela pessoa. Não apresse o outro. Respeite o tempo do sentimento do outro. Ocultar ou reprimir a dor não vai fazer com que ela passe rápido. Então, às vezes a gente quer dar conselho para a pessoa reprimir a dor, ocultar a dor, né? E isso não vai fazer passar rápido. Não vai elaborar o luto rápido dessa forma. O contrário, né? A pessoa precisa passar por essas fases, precisa passar por essas emoções, por esses sentimentos aí. O luto, então, é um processo e não um evento, conforme já falei anteriormente. E, então, precisamos ser o quê? Pacientes. Tente, então, não apagar as lembranças. Muitas pessoas serão importantes as lembranças. Então, não dá para apagar a lembrança. A pessoa que faleceu, ela continua ainda nas nossas lembranças. Ela continua dentro de nós.
E então, quando é que o luto exige uma ajuda profissional? Quando tem sintomas intensos, se os sintomas se tornam muito insuportáveis, interferindo na capacidade de realizar alguma atividade diária, afetando significativamente a qualidade de vida dessa pessoa, pode ser necessário buscar ajuda. Durante a duração do luto, o período vai variar para cada pessoa, esse período. Mas se a dor se prolongar por meses ou anos sem mostrar sinal de melhora, é importante considerar a possibilidade de procurar a ajuda profissional. Problemas de saúde, se está afetando a saúde dessa pessoa de forma física, saúde física, mental, causando sintomas como insônia, perda ou ganho de peso significativo, problemas de concentração, pode ser necessário recorrer a um profissional. E se a pessoa estiver tendo prejuízos no trabalho, se está afetando o seu desempenho no trabalho e comprometendo o desenvolvimento pessoal e profissional, é preciso buscar apoio nesses casos. Então, a psicoterapia pode auxiliar a pessoa a viver esse processo de forma menos dolorosa. Existem exercícios mentais na terapia de traumas, onde nós realizamos exercícios para regular as emoções. Exercício para regular a tristeza, exercício para regular a raiva, exercício para regular todo o sistema límbico e todo o sistema emocional da pessoa. E enfrentar e passar por esse processo de uma forma mais tranquila, com tanta intensidade, sem durar tanto luto, sem tantos impactos na saúde, né, impactos na qualidade de vida. Tem pessoas que conseguem lidar com o luto sozinhas, mas tem pessoas que vão precisar desse apoio, dessa ajuda, para que não venha sofrer tanto, né? Porque às vezes a intensidade dos sintomas podem ser muito impactantes. Então é necessário recorrer à ajuda profissional. Bom, o que eu tinha de conteúdo para apresentar para vocês é esse. Agora, se alguém tiver alguma pergunta ou quiser fazer alguma colocação, estou à disposição.